Oi meninas, vamos conversar? Mais um papo de mulher por aqui e hoje quero falar um pouco sobre relacionamento, sobre casamento, parceria ou namoro, né? Enfim, para você que tem aí um parceiro e aí uma situação muito comum, mas muito comum e uma reclamação frequente de todas nós e me coloco no meio disso porque já falei muito isso também. E é aquela situação onde você se depara algum dia e fala, caramba, tudo tem que ser eu, porque só eu tenho que pensar nessa casa, né? É essa sensação de carga mental, é essa sensação dessa mulher que tá sempre tendo que gerir, que gestar, que cuidar dessa família e que tem que pensar em tudo, né? É aquela coisa, e quando você até pede ajuda para o marido, você escuta aquela famosa frase: ué, mas você não me falou? É só você me falar que eu faço, né? Me diz o que você quer que eu faça e aí eu vou fazer. Isso quando a gente escuta, né? Porque tem vezes que a gente não escuta essa frase, né? Muitas vezes a gente fala, a gente pede ajuda e às vezes a gente escuta: ah, mas eu também tô cansado, mas eu também já fiz um monte de coisa, como se você não tivesse feito nada, né? Mas às vezes quando a gente escuta a frase dessa maneira, né? Puxa vida, era só você pedir, por que você não me falou o que você queria fazer? Me fala o que eu tenho que fazer. E aí, mais uma vez, você se sente muito, mas muito sobrecarregada. Por quê? Porque, poxa, e aí eu tenho que pensar de novo, eu preciso falar. Por que ele não pode ter essa iniciativa? Por que ele não pode olhar em volta na casa e entender que também precisa fazer, né? Porque eu, além de criar os meus filhos, ou além de gerir a casa, além de ter que pensar em tudo, até nos mínimos detalhes, eu ainda tenho que dar ordens, eu ainda tenho que dizer, né? E aí, eu tenho um marido, eu tenho um parceiro ou eu tenho um filho? Mais um para eu criar? Então, o quanto que a gente se sente, né, impotente nesse movimento, o quanto que a gente se sente frustrada, cansada, exausta, carregando o mundo nas costas e aí com uma raiva muito grande também. E muitos casamentos acabam por conta até mesmo disso, né? Do quanto essa mulher está cansada, do quanto ela quer jogar tudo pro alto, o quanto ela não quer mais assumir todas essas posições, assumir toda essa responsabilidade dentro da casa, né? Então, por que isso acontece? Por que esses homens não têm essa iniciativa? Ora, muito simples, né? Porque a gente pode olhar aí muito pela nossa cultura, pelos costumes, pelo jeito como a gente é criado. Então a mulher realmente ocupa esse lugar. A casa é o lugar, né, dessa mulher. Eu já falei várias vezes. Se a gente pegar um nome, né, é dona da casa, né? Dona de casa. Este é o seu trabalho, né? E aí fica todo mundo muito feliz quando fala isso. Ah, não, devia ter então essa profissão dona de casa. É, pelo menos se a gente recebesse, né, por isso seria até mais bacana, mas não é legal, né? Não é legal porque a casa não é só dela, a casa é de todo mundo que habita aquilo. Então a gente deveria realmente encarar a casa como uma comunidade, como um lugar onde é para todos e todos ali deveriam sim cuidar desta casa e ter essa ideia. Mas a gente pensando como a menina é criada e como o menino é criado, são ideias totalmente opostas, né? A menina já vem sendo educada para realmente ser a dona do lar, né? Para ser aquela que vai cuidar, ela é a chefe dessa casa. E o menino sempre sendo criado para ser esse provedor, esse que sai à caça, né, que vai para lá. Isso desde os homens da caverna, o homem era quem saía, ia buscar a comida e trazia depois, e a mulher ficava ali cuidando da caverna, cuidando desse lar, né, muitas vezes mantendo até o fogo aceso lá, porque a hora que a caça chegava, ela ia ter que preparar, ela ia ter que cozinhar. Então, a mulher sempre ficou nessa função de quem tem que cuidar dessa casa, né? A casa é dela, é tido, é dado para ela. Mas nem por isso a gente precisa concordar com esse lugar. Então, como fazer? Como que a gente vai colocar isso? É muita conversa, né? É muita conversa, é muita conscientização, não só
do lado de lá, do marido, do parceiro, do namorado, do filho também, porque se a gente também não prestar atenção, a gente vai reproduzindo essa mesma forma de educar e esses mesmos valores vão sendo passados também para os nossos filhos, mesmo sem você perceber. Então é muita tomada de consciência, é muita reflexão, né? É muita conversa também para que não só o seu marido, mas como para você e para os seus filhos também, a gente precise começar a fazer algumas mudanças, né? E aí a divisão das tarefas tem que ser feita, tem que ser cada um se colocando nessa posição. Eu acho que uma ideia é a gente mudar muito esse conceito de que uma pessoa é responsável por aquele lar. Não, todas as pessoas são responsáveis por aquele lar, né? Começando até pelo básico de repente. Então cada um vai cuidar do seu quarto, do seu espaço dentro dessa casa. E os espaços comuns a gente vai então dividir e a gente vai cuidar, né, desse espaço de uma maneira mais comum. Todo mundo, cada um vai ter que fazer. Então, muitas vezes é isso, né? E trazer muito essa conversa com esse marido, essa conscientização de que, olha, lá atrás você não foi educado, na sua casa você não fazia assim, mas era a casa lá da sua mãe, né? Agora aqui é a sua casa, não é a minha casa e você está aqui colaborando com o dinheiro, colaborando financeiramente para isso. Não, né? Você colabora financeiramente, assim como eu colaboro aqui também com a minha parte, mas nós dois estamos habitando essa casa, então também é a sua casa. Você gosta de viver, né, no meio da sujeira, ou não ter comida, ou não procurar alguma coisa, então a gente também olhar para isso. E aí um detalhe muito importante também, muito mais essa reflexão e muito mais essa mudança tem que acontecer nossa aqui, porque a gente também gosta desse lugar de poder que nos é dado quando a gente tem essa casa, né? Então também é um lugar gostoso de estar. É até muito comum, né? Quando a gente fala pro marido, mas então vai lá pra cozinha, vai cozinhar. Ele até vai, de vez em quando ele vai. Só que aí ele não tem ideia daquele espaço, porque ele não ocupou aquele espaço também. Então, quem foi que arrumou os armários da cozinha? Quem é que sabe aonde está guardada a louça, não sei das quantas, não sei do que? Quem é que sabe aonde está o papel toalha? Quem é que sabe aonde que está o papel filme, né, dentro da cozinha? Por quê? Quem arrumou aquilo? Foi a esposa, né? Então ela também não apresenta aquele lugar para os filhos, para o marido, para todo mundo, e também não tem essa participação masculina. Desde o começo nunca tem. O ideal seria que a gente pudesse fazer isso desde antes, né? Quando a gente começa a namorar, a gente já vem conversando e já vem fazendo essa reflexão juntos, para que a gente se prepare antes de ir morar junto, a gente se prepare para entender como vai ser o nosso lar, não a casa e você vai cuidar, não, né? E aí quando mudarmos, também vamos os dois ter ali essa participação dentro dessa casa. Então quem vai arrumar o quê? Quem vai ficar com cada quarto? Então vamos arrumar juntos, vamos ver onde estão as coisas, porque daí a gente evita essa situação de aonde que tá isso, aonde que tá aquilo, e muitas vezes nós mulheres desistimos, né, de pedir essa ajuda, porque no fim você, sei lá, você pede seu marido, vai lá, não sei, dá café da tarde lá para o seu filho, né? Aí ele vai para a cozinha. Só que aí ele chega lá e ele começa. Mas aonde que tá guardada a faca? Mas aonde que tá guardado não sei o quê? Mas você não comprou tal coisa? Mas não tem não sei o que lá? Nossa, mas como é que eu faço isso daqui? Mas como é que a criança gosta de comer o pão? Eu ponho primeiro isso ou eu ponho primeiro aquilo? Então, é esse tipo, né, de pedido que incomoda, que cansa, que aí você, mesmo que você não esteja fisicamente lá, né, fazendo, você se livrou dessa coisa, você delegou esse comportamento, você delegou essa atividade para uma outra pessoa, mas no fim você participa,
totalmente dessa atividade, porque você continua respondendo, né? Você fica orientando, você fica ali gerindo, né? Gestando tudo o que está acontecendo para aquela atividade de fato acontecer. Então, no fim, você não tem esse momento de sossego, entre aspas, que seria o seu momento. Então, cansa, né? Cansa mesmo. E aí, gente, é um trabalho mesmo de formiguinha. A gente não pode esquecer que isso são séculos, séculos e séculos de história desta maneira. Mas também não podemos, né, aceitar e continuar aceitando hoje, graças a Deus. A gente já vem mudando muitas coisas, a gente já vem refletindo. As mulheres têm sim saído do casulo, têm buscado um outro lugar que não seja esse, né? Um lugar que seja um pouco mais ativo e diferente, né? E que caiba à sua essência e que caiba ao que você acredita nesse movimento. Mas, né, a gente tem que mexer com toda uma sociedade que séculos e séculos foi vindo desta maneira. Então, existem alguns padrões, existem algumas amarras aí, né? E muitas vezes, como eu falei, elas estão aqui, dentro da gente. Então, parta aí do movimento primeiro seu, né? E como eu também costumo dizer, não queira mudar do dia para a noite, tá? Você não vai mudar tudo, você não vai resolver tudo e você não vai mudar todas as pessoas. Então, que você consiga fazer pequenas mudanças que seja em você, você já vai ver que o seu olhar vai ser diferente para aquele movimento, que você vai se comportar de uma maneira diferente e com certeza você vai tirar os outros que estão em volta também dessa zona de conforto. E aí a mudança vai acontecendo em cadeia, tá? Pode não ser uma mudança gigantesca do jeito que você gostaria, mas já é um começo. Então, gosto muito da frase que eu sempre digo: vamos caminhando, nem que seja a passos de formiga, mas continue caminhando, né? Não fique parada, não se paralise, tá bom? Então, um beijo grande para vocês aí e a gente se fala em mais um Papo de Mulher aí. Tchau, tchau.